todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Dartil. Quem vai apresentar hoje, quer dizer, uma reunião do PROAD, quem está apresentando é o Eduardo Schember. O Eduardo ele faz pós-doc comigo. A gente, dentro de uma linha de pesquisa que a gente tem dentro do PROAD, que é com psicodisléticos, né, ou substâncias psicodélicas. Né. Na verdade, o que ele está apresentando hoje é um trabalho nosso que não tem a ver com o pós-doc dele. O pós-doc dele é a ayahuasca, registro eletroencefalográfico de pacientes sob efeito de ayahuasca, que já está em fase de término. Mas esse é um outro estudo em paralelo, que foi feito com ibogaína. E, bom, eu não vou falar porque você não tira a surpresa. Você quer se apresentar? Fala um pouquinho da carreira do Eduardo, né? Fez biomedicina aqui. Fala você. Vocês não lembram, então. Não lembro. Bom dia. Nossa. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Dartil, pelo convite, pela oportunidade para apresentar aqui. Eu sou biomédico formado aqui na Unifesp e fiz mestrado aqui na psicobiologia, trabalhando com psicofarmacologia da memória em modelos animais. Depois eu achei que estava na hora de novos ares e contatos e eu fui fazer o doutorado na USP. E eu fiz o doutorado na USP dentro da rede de colaborações do professor Miguel Nicoleles. Eles tiveram um laboratório no Sírio-Libanês, eu trabalhei lá há 5 anos com esses eletrodos que ele usa para registrar neurônios do rato. E fiz minha tese em cima do ciclo sono-vigília do rato. E aí, terminada a tese também, terminado o longo e árduo processo do doutorado, eu falei, acho que está na hora de mudar de novo de ares. E eu estava querendo algo mais próximo, digamos, da vida real, algo que chegasse mais próximo das pessoas e que eu sentisse um impacto, um retorno para a sociedade no que eu estava fazendo. A ciência básica ela é super importante, mas às vezes a gente fica um tanto distanciado. E eu tenho muito interesse nessas substâncias minha tecnologia preferida são os psicodélicos, né, que inclui o LSD, a mescalina, a psilocibina e a DMT principalmente, e as plantas que as contêm, né, principalmente a ayahuasca e, no caso hoje eu vou falar da iboga e da ibogaína. Eu tinha muito interesse nessa parte de pesquisa, acho que é uma linha de pesquisa que está esquecida desde a proibição no final dos anos 60 e que está renascendo agora com muita força. Alguns artigos muito importantes, inclusive na Nature Reviews Neuroscience, atestando que a biomedicina, a medicina e a psiquiatria, a psicologia deveriam voltar a olhar para essas substâncias e entender melhor o que elas fazem e se elas têm potenciais terapêuticos, de como usar isso de maneira benéfica. Então aí vem essa pesquisa sobre ibogaína, que foi coordenada pelo professor Dartil, foi conduzida por mim e pela Angélica, minha colega psicóloga aqui, e em parceria com o Dr. Bruno Rasmussen Chaves, que é um médico formado aqui na Unifesp também, e ele é o responsável por fazer tratamento de dependência química, administrando ibogaína farmacêutica que ele importa com autorização da Anvisa. Então, para evitar qualquer tipo de confusão institucional, eu quero começar ressaltando que o estudo foi aprovado aqui no Comitê de Ética da Unifesp, mas isso não quer dizer que foram aprovadas quaisquer metodologias do tratamento. O tratamento foi feito prévio e é um estudo retrospectivo, então a gente recebeu material clínico, né, que foi fornecido por esse médico, que eu acho muito bacana o que ele fez. Ele abriu bastante os seus dados e a gente pôde acessar o que aconteceu com esses pacientes. A gente pôde entrevistar pacientes, né, tanto a Angélica quanto eu, e levantar dados de recaída, recuperação ou não recuperação, o que aconteceu com esses pacientes, o que acontece na ibogaína, como é que é esse tratamento, se ele é seguro e também se ele é eficaz. E aí são duas coisas que eu queria pedir que a gente conseguisse manter na memória operacional hoje, na atenção, essas duas questões, né? Toda vez que a gente está falando de um fármaco, de um medicamento ou de uma droga, existe a questão da segurança e a questão da eficácia.
E no debate público sobre drogas, essas coisas costumam ser mal discriminadas e gera muita confusão. Então acho que são dois aspectos muito importantes que vão aparecer nos resultados. Um sobre a segurança de se usar essa ibogaína como medicamento e o outro se há ou não há eficácia, e aí a gente pode discutir mais para o final. Acho que as perguntas ficam para o fim, né? Eu me programei para falar entre 40 e 50 minutos. O Thiago me orientou que estava bom desse tamanho. Então, antes de começar, eu queria só perguntar quem aqui não é da psiquiatria ou não é... Não, eu faço. Obrigado. Tem muito clique, eu vou te anular demais. Quem aqui não é da psiquiatria, não é psiquiatra? Levanta a mão. Quem não é psiquiatra ou não está em departamento de psiquiatria. Só para ter uma ideia, eu também não sou psiquiatra, né? Então, de uma certa perspectiva, eu estou falando aqui como um leigo. Eu me considero hoje um neurocientista, depois que eu fiz doutorado em neurociências. Mas eu acho interessante que talvez eu possa trazer algumas ideias que, às vezes, vindo de fora de um certo círculo de conceitos, de um paradigma, às vezes podem trazer novas ideias que podem ser férteis ou não. Eu vou começar com uma rápida contextualização da questão das drogas. Os psiquiatras aqui conhecem isso muito melhor do que eu. Quero falar um pouquinho sobre o uso de drogas. Então, de acordo com um artigo recente publicado na Lancet, em 2012, nós temos hoje no mundo aproximadamente 300 milhões de usuários de drogas ilícitas, proibidas. Seriam entre 125 e 200 milhões de usuários de maconha ou cannabis, entre 15 e 60 milhões de usuários de anfetaminas, de 14 a 21 milhões de usuários de cocaína e entre 11 e 21 milhões de usuários de opiáceos, usuários recreativos, usuários que fazem esse uso mesmo ilegal, proibido. Então aí 300 milhões parece bastante gente, mas é bom comparar isso com o número de usuários de drogas lícitas, o álcool e os cigarros. Segundo alguns relatos recentes da ONU, publicados em 2011 e em 2010, 55% da população mundial já bebeu álcool em algum momento da vida e entre 25% e 33% já fuma ou fumou, o que dá bilhões de pessoas usando drogas. Mas é sempre importante também a gente comparar o uso de drogas com abuso de drogas e dependência. São coisas diferentes também que no debate público costuma ser muito misturado. O abuso seria um uso excessivo, despropositado, fora de contexto e repetido. E se isso começa a ficar compulsivo e muito repetido e muito abusivo, isso vai então caracterizar a dependência. Eu trouxe aqui uma lista de critérios do que seria dependência. Isso parece que recentemente aí saiu o novo DSM, então talvez não seja a lista mais atual, mas inclui, para se caracterizar uma pessoa como dependente, não basta ela usar drogas, nem ela repetir esse uso, mas que ela tenha desejo intenso pela substância, que ela não tenha controle sobre esse uso, que exista alguma síndrome de abstinência, que exista tolerância aos efeitos. A tolerância é a necessidade de usar mais quantidade da droga para chegar no mesmo efeito. Essas pessoas costumam gastar muito tempo obtendo, usando e se recuperando do uso, nas drogas como o álcool, que dão uma ressaca considerável, e a existência do uso continuado mesmo após a pessoa ter problemas com esse uso, e ela continua, e esse quadro vai se agravando ao longo do tempo. O risco de dependência na vida para cada droga é uma questão complexa de se calcular, mas os números atuais dizem que é de 9% para cannabis, 11% para anfetaminas, 16% para cocaína e 23% para opioides, que são as ilícitas, e no caso das lícitas, 10% para o álcool, está ali perto da cannabis, e a droga mais viciante de todas é o cigarro. O risco de uma pessoa se tornar dependente, se ela começa a fazer uso do cigarro, é de 30%. Aí vem então, se a gente tem um problema grande no país e no mundo de abuso e dependência de drogas,
a questão que nos interessa, quais são os tratamentos, né? O que a gente tem a oferecer a esses pacientes. E são várias as possibilidades existentes e em prática no Brasil e no exterior também. Então a gente tem o famoso 12 passos, né, que se originou dos Alcoólicos Anônimos, psicoterapia, igrejas, grupos de ajuda mútua, comunidades terapêuticas, estratégias de redução de danos, até os tratamentos ditos compulsórios ou involuntários. Então tem uma variedade considerável nas maneiras de se abordar o problema e de lidar com esse paciente, de oferecer tratamento. Farmacologicamente, a gente ainda deixa muito a dever. São poucas os tratamentos farmacológicos para dependência. Um famoso é o Antabuse, né, que é para um remédio que a pessoa tomaria antes de beber álcool. Se ela beber álcool, daria muito enjoo e mal-estar, mas muitos pacientes simplesmente não tomam o remédio, tomam o álcool, tem um problema de adesão. Especificamente para psicoestimulantes, né, como a cocaína e o crack, não tem praticamente nada disponível, é muito pouco ainda, muito incipiente, estão iniciando tentativas. Tem o uso de benzodiazepínicos, que são os calmantes para síndrome de abstinência, mas especificamente para dependência de cocaína ainda falta tratamento farmacológico. E tem as terapias de substituição para dependência de opioides, né, que não é comum no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos e Europa, que é a metadona, buprenorfina e a naltrexona. E aí tem uma questão que eu acho muito importante de refletir, que é o que é um tratamento bem sucedido na área de dependência de drogas. É a abstinência total a partir do momento que o paciente é dito recuperado, ou um paciente alcoólatra pode voltar a beber socialmente? Essa é toda uma questão complexa. Eu trouxe um exemplo, que é um artigo interessante da Biological Psychiatry de 2012, que eles fizeram um pequeno estudo clínico controlado, com placebo, com sais de anfetamina em conjunto com topiramate para dependência de cocaína. E os resultados foram muito bem vistos pela literatura. De 33% do grupo experimental atingiu 3 semanas consecutivas de abstinência. Vou pedir também para vocês guardarem esses números, é fácil, né? 3 semanas, 33% dos pacientes. Interessante destacar também que 16% do grupo placebo atingiu esse critério de 3 semanas consecutivas de abstinência, né? O que atesta para a gente que sim, para pelo menos um subgrupo desses pacientes dependentes, dá para fazer bastante coisa sem farmacologia, né? Mas ainda assim, 16% e 33% é pouco, né? A gente está dizendo aí que quase 70% dos pacientes com esse tratamento não atingiu mais de 3 semanas, não chegou nem em 3 semanas consecutivas de abstinência. E aí tem as tais das terapias alternativas, né? Em 2012, voltou a ser publicada a questão do LSD, a dietilamida do ácido lisérgico, o psicodélico mais famoso, no tratamento do alcoolismo, que foi muito feito nos anos 50 e são estudos geralmente muito criticados em questões metodológicas. Em 2012 foi publicada essa meta-análise muito rigorosa e que conclui que sim, há estudos dos anos 50 com LSD para o alcoolismo que foram muito bem conduzidos, de acordo com os critérios atuais, que estavam nascendo naquela época, e que nesses estudos que foram bem feitos, com uma sessão de LSD, esses pacientes chegaram a 3 meses de abstinência do álcool. Então parece bastante significativo. Eu acho que é evidência de que de fato a gente deve voltar a olhar para essas substâncias com mais parcimônia e seriedade. E aí do LSD então a gente chega no caso na ibogaína, né? Eu vou mostrar para vocês uma rápida linha do tempo para contextualizar o que é a ibogaína, da onde ela vem, qual é o histórico dela, para então falar do nosso estudo. Então os primeiros relatos publicados são de 1860, em que uma espécime da planta tabernante iboga foi enviado do Gabão para a França, e alguns anos depois a publicação sobre o uso cerimonial da iboga no Gabão. A iboga é uma planta que contém essa molécula ibogaína e ela é utilizada em rituais xamânicos para contato com os espíritos, com os ancestrais, com os falecidos, para prever o futuro,
e toda essa questão que é uma área de estudo muito rica e interessante na antropologia. E muito cedo na história da farmacologia, né, logo no início do século XX, a ibogaína foi isolada da raiz da planta e cristalizada. Né? Isso, a química e a neuroquímica também estavam ainda nascentes nessa época. No século XX, no meio dos anos 50, esse pesquisador Harry Zisbel, ele administrou ibogaína, né, a pacientes viciados em morfina, que já estavam desintoxicados da morfina. Só que os resultados desses estudos são um pouco difíceis de avaliar, porque eles aconteceram dentro de um programa militar nos Estados Unidos, que usava psicodélicos para várias finalidades, inclusive de controle da mente na guerra. E esses dados, muitos deles foram perdidos. E um pouco depois dessa questão inicial de uso de ibogaína para pacientes dependentes, veio a síntese e a definição da estrutura química da molécula. E aí é só lá nos anos 60 que esse sujeito, o Howard Lotsof, ele redescobre o potencial da ibogaína para tratar a dependência. Ele era um usuário de drogas, ele tinha um grupo de amigos ao redor dos 20 anos que gostavam de usar todos os tipos de psicoativos possíveis. E com os dealers, né, os traficantes que forneciam coisas para eles, eles obtiveram ibogaína. Eles tomaram ibogaína recreativamente para ter um barato. Eles tiveram talvez o maior e mais duradouro barato da vida deles. A coisa pode durar 10, 12, 15 horas, e alguns relatos falam mais de 24. E o Howard Lotsof, na semana seguinte, ele se deu conta que pela primeira vez em muitos e muitos anos ele tinha passado 3 dias sem pensar em usar o opiáceo. E ele falou, tem alguma coisa que aconteceu nessa minha experiência com essa ibogaína que tirou a fissura dos opiáceos e eu uso todo dia e eu não paro de pensar nesse negócio. Ele passou o resto da vida investindo na ibogaína, ele chegou a ter patentes, ele foi um ativista, ele defendeu essa causa, mas ele não era um cientista, ele não era médico, ele não era clínico, ele enfrentou uma série de problemas. Um pouco depois dele começar essa questão, nos anos 67, né, 1967, os Estados Unidos classificaram a ibogaína como Schedule 1, que lá é a categoria mais rigorosa, é proibido, é considerado sem potencial terapêutico e dificílimo para se fazer pesquisa. E em 1970 ela foi classificada pela ONU, mas ela não é proibida mundialmente, não é proibida também nem controlada no Brasil. Dos anos 70 em diante foram feitas uma série de estudos em animais e humanos, eu vou passar rapidinho. Em animais, tem literatura científica indexada, publicada, com vários modelos animais de dependência e abuso de drogas, com resultados às vezes favoráveis, a seta verde para baixo seria um resultado positivo, né, de diminuição do rato se auto-administrando ou buscando a droga. Em alguns modelos há estudos diferentes com resultados contraditórios. E um último modelo bastante importante na área de dependência, que é a preferência condicionada ao lugar, ela não teve um efeito positivo. Então a literatura em animais dá um resultado, digamos, misto, não muito conclusivo, mas há algumas evidências aí, talvez por enquanto falta de interesse da comunidade científica e de financiamento para fazer novos estudos nessa linha com essa substância, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. Em termos de alvos farmacológicos, a ibogaína é extremamente complexa, ela foge do paradigma tradicional de uma molécula, um alvo, um efeito e, portanto, uma propriedade terapêutica. A ibogaína, quando ingerida, ela é convertida em noribogaína. Né? Aqui eu representei as duas moléculas e todos os alvos terapêuticos já conhecidos. O tamanho do círculo indica o quão forte é essa ativação desses receptores. Os que estão em laranja são ações antagonistas, em azul, ações agonistas, e em branco a gente ainda não sabe. Então, assim, elas ligam em muitos receptores glutamatérgicos. No receptor 5-HT2A, que é muito importante, é considerado hoje o receptor psicodélico. Todas essas moléculas psicodélicas ligam nesse receptor e tem estudos muito interessantes na Europa de que a ativação desses receptores é central para essa tal dessa experiência psicodélica que cria visões e reaviva memórias. Um achado recente é a questão do GDNF, que é o fator de crescimento da glia,
que a ibogaína e a noribogaína estimulam a liberação desse fator de crescimento, que isso pode ter a ver com seus efeitos terapêuticos. E também os receptores opioides, né, que ambas se ligam nos receptores opioides, mas está extremamente difícil caracterizar se é uma ação agonística ou antagonística. Tem um artigo muito recente da Universidade de Nova York lidando com essa questão e está um mistério bastante intrigante qual que é a ação farmacológica da ibogaína nos receptores opioides. Importante destacar que elas não têm ação direta nos receptores dopaminérgicos, que são os alvos clássicos, né, que são os receptores hiperestimulados, principalmente na dependência de psicoestimulantes, como cocaína e crack, e que são alvo de centenas de pesquisas e milhões de dólares, como sendo o alvo terapêutico, né, para a gente olhar no caso da dependência. O que é interessante, porque se a ibogaína tiver mesmo, o nosso estudo diz que ela tem propriedades terapêuticas bastante interessantes para a dependência, ela pode estar indicando para a gente novas vias para a gente pensar aí em termos de farmacologia da dependência química. Então, a questão com humanos, existe esse artigo de 2008 no Journal of Ethnopharmacology, que é a subcultura médica da ibogaína. O que acontece é que a ibogaína é proibida nos Estados Unidos e as evidências são mais de que ela sirva para tratar a dependência de opioides. E isso acaba acontecendo por baixo dos panos por causa da ilegalidade, né? Então, eles deram esse título de subcultura médica. Segundo esse artigo, até fevereiro de 2006, eles tinham um registro de 3.414 pacientes que já tinham se submetido a sessões de ibogaína em busca de tratamento da dependência química. E desde a publicação desse artigo, isso está crescendo, e está crescendo aparentemente exponencialmente. A ibogaína está ganhando fama, né? E um certo sucesso. Muitas das clínicas são ex-dependentes que estão tentando tratar amigos com molécula, com substância de fonte desconhecida, às vezes são extratos, e aí junto com o sucesso começam a vir os fracassos e os problemas, né? E aí tem mortes relacionadas ao uso de ibogaína. Então uma revisão recente de 2012, é a mais recente que tem, e no título eles colocaram fatalidades temporalmente associadas com a ingestão de ibogaína, né, porque muitas dessas mortes não aconteceram durante os efeitos agudos da substância, mas depois, né, em alguns casos até 72 horas depois da pessoa ter tomado a ibogaína. Então fica difícil farmacologicamente atribuir à ibogaína alguma toxicidade aí que possa ter levado esses óbitos. Nessa extensa revisão eles falam de 19 mortes registradas entre 1990 e 2008. Se a gente comparar com aqueles 3.400 casos registrados, dá aproximadamente 0,6% dos casos de uso de ibogaína com finalidades terapêuticas, resultando em fatalidade. Dessas 19 mortes, 15 pessoas eram dependentes de opiáceos, 2 utilizaram a ibogaína ou extrato de iboga com finalidades espirituais, e 2 pacientes dependentes utilizaram por razões desconhecidas, né? Não estava no registro de que eles estavam buscando tratamento. Como é uma subcultura médica, muitas vezes faltam informações cruciais. Desses 19 casos, 5 não envolviam o uso do hidrocloreto de ibogaína, que seria a substância farmacêutica, né? 2 usaram extrato de alcaloide, 2 casos envolveram ingestão de casca de raiz, e um caso, um pó marrom de origem não conhecida e não identificada, que a gente nem sabe se é algo da planta iboga ou de outras plantas. 12 dos casos tinham comorbidades, como doença no fígado, úlcera péptica, neoplasma cerebral, doença cardiovascular ou hipertensiva, obesidade, doença cardíaca avançada e fibrose no fígado. Concluem os autores da revisão, tá? Não eu, a conclusão deles é de que 74% dos casos com dados pós-mortem adequados envolvem comorbidades graves e pré-existentes, principalmente de natureza cardiovascular e ou o uso conjunto de substâncias. Então parece que existe uma desconfiança de que possa haver interação farmacológica tóxica entre opioides e a ibogaína. Então seria muito importante desintoxicar o paciente, né, que ele ficasse dias ou semanas, ninguém sabe quanto, sem usar opiáceos, para depois poder
participar de um tratamento com ibogaína, mas então eles concluem que essas comorbidades e talvez o uso muito recente de drogas de abuso explicam ou contribuíram para a causa da fatalidade, que então na maioria dos casos não dá para atribuir isso a efeitos tóxicos da ibogaína, mas há também na literatura artigos enfatizando a questão de que a ibogaína ela prolonga o intervalo QT do eletrocardiograma e que isso pode levar a fatalidades. Essa é uma área ainda que carece de mais pesquisas, né? Inclusive dos nossos projetos futuros é de fazer o eletrocardiograma dos pacientes que estão tomando ibogaína, né, antes e durante o efeito da substância para investigar melhor essa questão cardíaca e ajudar a gente a entender a questão da segurança. Apesar das mortes, o uso da ibogaína terapêutico continua e acabou se desenvolvendo um modelo, né, teórico de como ela funciona. Então o efeito da ibogaína é extremamente longo, os efeitos agudos em torno de 10 a 12 horas, né, que são divididos em duas fases, né? A primeira, de cerca de 4 a 8 horas, é comumente chamada de fase aguda, que seria a tal da fase psicodélica. Depois o paciente entra numa fase intermediária, que dura de cerca de 10 a 20 horas, então essas duas fases aí vão totalizar um dia inteiro, né? E depois uma fase que é chamada de estimulação residual, que é o dia seguinte ou os 2, 3 dias seguintes à vivência da experiência com a ibogaína. Na fase aguda, predominam as tais visões psicodélicas. Essa é uma imagem que vocês podem encontrar na internet de uma pessoa que tomou ibogaína e disse ter visto esse tipo de coisa, sempre em perpétuo fluxo de movimento em alta velocidade, mas é bastante difícil para a gente entender como é que visão de cores e universos e planetas e coisas meio alienígenas pode ajudar alguém a se recuperar de um problema como a dependência. E muitos pacientes, eles na verdade relatam que eles não têm esse tipo de visão, que é o efeito que faz os psicodélicos mais famosos, mas que na verdade eles passam por um intenso processo de rever a própria vida, como se fosse um cinema, de relembrar memórias traumáticas, coisas da primeira infância, de quando eram bebês, coisas que eles não se lembravam, e de muito conteúdo emocional muito forte. Então acho que essa imagem eu encontrei também na internet, acho que ela representa bem essa questão da alucinação, uma certa desorientação, com uma carga emocional muito intensa, e que se o processo for adequadamente conduzido pelo médico, apoiando o paciente, assegurando de que ele está bem, de que não há efeito tóxico, de que ele não está em perigo, é importante considerar que tudo isso é muito difícil de atingir na subcultura médica, quando você está administrando ibogaína escondido num motel, preocupado se a polícia vai te encontrar e prender todo mundo, é muito difícil você apoiar o paciente, né? E é uma questão muito importante. O que pode acontecer é uma intensa e profunda liberação emocional. E aí sim podem estar os efeitos terapêuticos dessa prática com a ibogaína, segundo alguns autores, e eu me coloco nessa linha de pensamento. A segunda fase, então, é a fase onde já passaram os efeitos agudos, que incluem também tontura, dificuldade de se movimentar e vômitos com considerável frequência. E depois o paciente entra nessa fase intermediária, que aí sim começa a ser mais propícia para uma abordagem psicoterapêutica. A fase aguda é muito intensa, é muito difícil conversar, é muito difícil que eles prestem atenção no mundo exterior. O que está acontecendo dentro deles, a revivência das memórias é tão intensa que eles ficam completamente focados nesse processo, quase o tempo todo de olhos fechados. Mas essa fase intermediária pode ser muito propícia para uma autoavaliação, né, para o paciente olhar para si mesmo. E eu, apesar de não ter contato direto e experiência com pacientes dependentes, pelo que eu leio na literatura e converso com os colegas, eu assumo que são pessoas que não estão muito acostumadas e bem habituadas ao processo de autoavaliação. Então esse pode ser um momento muito rico que eu acho que deve ser explorado em pesquisas futuras, o que se fazer e o que não se fazer nessa fase intermediária. E depois, no fim, o paciente fica então num processo bastante amplo. Eu trouxe esse mapa do Jung, não porque eu acho que seja o mais adequado, mas porque representa de maneira bem ampla as possibilidades de explicação que a gente tem aqui. Mas eu acho que o que acontece é que o paciente dependente, ele consegue com a ibogaína sair, tirar a atenção dele exclusivamente do mundo externo e vir para o mundo interno, e enfrentar várias dificuldades e problemas que ele teve e tem ao longo da vida.
Aí a gente chega então nesse tratamento no Brasil, que é um tratamento bastante interessante. Ele está sendo conduzido num hospital no interior de São Paulo por um médico, né, formado aqui na Unifesp, certificado de maneira legalizada, a ibogaína farmacêutica importada de uma empresa canadense, com autorização do governo, com anuência da Anvisa, o que já é bastante diferente do uso que acontece nos Estados Unidos. Esses pacientes eles passam por uma clínica de internação em Curitiba. Eles ficam internados em Curitiba, passam por uma série de processos psicoterapêuticos, musicoterapia, fisioterapia, terapia de grupo, terapia individual, e depois eles vão para o interior de São Paulo. Eles passam um fim de semana lá, onde eles recebem a ibogaína com esse médico no hospital. Depois eles voltam para a clínica, e aí tem tempos variados, né? E como é um estudo retrospectivo, a gente vai ver que tem muita variabilidade. Mas é um contexto já muito mais seguro, médico e clinicamente orientado do que o que está acontecendo no exterior. Então, em termos de abuso de drogas, né, essas são as principais substâncias usadas e abusadas pelos pacientes que a gente estudou: álcool, maconha, cocaína e crack. Né? 64% relatou ter uso e problemas com álcool, 81% com maconha, 83% cocaína e 68% crack. É interessante notar aqui que parece baixo o uso de álcool, e provavelmente é porque o médico, ao entrevistar esses pacientes, ele simplesmente pergunta: quais drogas você usou ou você usa? E ele já começa a falar direto das proibidas, eles pulam o álcool e o cigarro. É muito importante a gente ter formulários padronizados para a gente conseguir ter uma noção um pouco melhor do envolvimento do álcool nessa amostra. É uma pequena fragilidade do estudo, mas que é comum em estudos retrospectivos desse tipo. E 72% da amostra eram poliusuários. Usavam 2, 3 ou as 4 substâncias e tiveram experiências, mas aí em proporções muito pequenas com outras substâncias. Poucos pacientes mencionaram o uso de LSD e alguns remédios farmacêuticos. Um paciente só fazia uso de anfetamina e uma única mulher com uso de opioides, que era uma italiana e que veio para o Brasil especificamente com o intuito de participar desse tratamento específico. Então, entre os brasileiros, nenhum caso de abuso de opioides. Em termos de um pouco da caracterização da amostra, só tem a idade de início de uso, para homens em azul, mulheres em vermelho. Então aqui está a faixa dos 15 anos, 20, 25 anos de idade. O álcool, o início de uso em torno dos 14, 15 anos. Né? Maconha, um pouquinho mais velho, com 15 ou 16. Cocaína ainda um pouquinho depois, e crack na média vindo por último. Uma pequena escadinha aí, mas nada significativo. Importante notar a idade mínima, né, que para o álcool chegou a 7 anos de idade. Um paciente relatando começou a beber com 7 anos. E me espantou também o uso de cocaína com 10 anos de idade. E aí fazer uma parte, né, uma opinião minha, mas de que se o sistema proibicionista ele não consegue impedir uma criança de 10 anos de cheirar cocaína, o problema está bem sério e a gente precisa pensar em alternativas. Né? Isso é muito importante porque a questão do risco para a dependência que eu apresentei no começo é muito associado com a idade de início. Né? Começar a usar drogas muito cedo é sinal de que maiores chances de problemas posteriores. E a questão das internações anteriores também, que é muito importante. Aqui para as mulheres e aqui para os homens, a quantidade de pessoas e a quantidade de tratamentos prévios. Então tem uma mulher que alegou ter 39 internações prévias, a gente não acredita muito nisso, mas ela diz ser fato. Né? E para os homens, um número também bastante considerável, gente com 10 internações prévias para tratamento de drogas, sendo a mediana para ambos em torno dos 4 tratamentos prévios. E muito poucos pacientes que se envolveram nesse tratamento com ibogaína, sendo a primeira tentativa de se tratar para a dependência. Então são pacientes assim, que eu acho que podem ser considerados graves, começaram muito cedo, tem várias tentativas de se recuperar fracassadas. E aí então eles foram recorrer ao uso da ibogaína. A variabilidade é uma questão que caracteriza esse estudo todo. Então eu construí um mapa, uma trajetória de recuperação. Então a gente iniciou com 75 pacientes, que a gente conseguiu fazer contato pessoal com eles.
Toda vez que sobe aqui, são os pacientes que não recaíram depois de uma sessão de ibogaína. Toda vez que desce, são pacientes que recaíram depois de fazer a aplicação da ibogaína. Então a gente tem uma aplicação de ibogaína, uma segunda aplicação de ibogaína, uma terceira aplicação de ibogaína, uma quarta, uma quinta e assim vai, sendo que os pacientes vão deixando de tomar ibogaína, o número de pacientes vai diminuindo. E a gente vê que tem uma série de trajetórias possíveis. Então, 75 pacientes tomam ibogaína, 22 não recaem, sendo que 12 param nessa etapa e 10 continuam querendo fazer novas aplicações. Então tem gente que não recai e pede, negocia com o médico uma nova sessão de ibogaína. Também tem o oposto, tem os pacientes, 53 pacientes que recaíram depois da primeira sessão, 29 pararam com uma sessão só, mesmo tendo recaído, e 24 resolveram seguir em frente. Aí tem gente que, apesar de ter recaído na primeira, não recai mais, tem gente que continua recaindo, inclusive um paciente que vem a 9, ele vem usar 9 vezes a ibogaína, com intervalos de aproximadamente 3 meses entre cada sessão, e o médico foi muito cuidadoso aqui, porque ele reduziu a dose pela metade a cada aplicação, né? E tem gente que então não recai, depois toma uma segunda vez e recai, tem vários tipos de trajetória, e é um tanto difícil caracterizar isso como um grupo e fazer estatística, mas a gente fez e encontramos alguns resultados bastante interessantes. Então, em termos de abstinência e recaídas, a gente conseguiu falar com 8 mulheres e 67 homens, é um pouco comum na área da dependência uma predominância masculina. Todas as mulheres foram encontradas abstinentes, né? Elas relataram estar completamente abstinentes no momento do contato, e esse contato variou de algumas semanas até 3 ou 4 anos que a pessoa tinha tomado ibogaína, né? 3 ou 4 anos antes da gente fazer o contato, nós pesquisadores. No caso dos homens, 72% se declararam abstinentes, mais 10 ou 11, não me lembro exatamente agora, eles relataram estar fazendo outros tratamentos, né? Depois de ter se tratado com a ibogaína, ou tentado se tratar com a ibogaína, eles ainda foram procurar outras possibilidades. Se a gente descontar esses, a gente tem uma taxa de 51% dos pacientes encontrados abstinentes, né? Isso cerca de, com pacientes encontrados meses ou muitos anos depois da aplicação da ibogaína. Tem paciente com uma aplicação relata estar há 3 anos completamente abstinente, e tem paciente que relata estar há vários anos com o uso moderado de substâncias e que conseguiu, por exemplo, beber socialmente em eventos familiares. Questão de quantas sessões de ibogaína, cerca de metade da amostra faz uma sessão só com a ibogaína, mais uns 30% faz 2 sessões de ibogaína e uns 12% fazem 3 sessões. É muito raro os casos que passam de 3 sessões de ibogaína, são fatias muito pequenas. Pessoas fizeram 4, 5 e um indivíduo que fez 9 vezes, sempre com doses, com metade da dose da primeira sessão. A questão da dose é extremamente importante. A dose para as mulheres foi de cerca de 12 mg por quilo, e existe aí uma variação por 2 motivos. Primeiro, porque a ibogaína é importada e ela demora para chegar e o paciente muda o peso, enquanto ele está internado na clínica. E a outra questão é que o médico, de acordo com a experiência dele, ele às vezes aplica um pequeno adicional depois de 40, 50 ou 1 hora, dependendo do estado psicológico que ele avalia o paciente. Então tem uma pequena variação na dose, mas é muito pequena, né? Para as mulheres é 12, mais ou menos 1,61 mg por quilo, em termos de desvio padrão. E para os homens é um pouco maior, de quase 15 mg por quilo, que está exatamente na faixa que é considerada terapêutica na literatura, a faixa que é usada, e que está bem abaixo dos casos de toxicidade. Tem alguns relatos de toxicidade cerebelar em animais com doses acima de 100 mg por quilo. Então ele está bem abaixo do que há evidência de toxicidade. Em termos de recaídas, então, depois da primeira sessão de ibogaína, depois de 2 sessões ou depois de 3, o número de pacientes aqui vai diminuindo. Então a gente começa com 75 pacientes, né? E cerca de 70% dos pacientes recaem. Então, com uma sessão, ele tem uma taxa aproximada aí de sucesso, se a gente considerar a abstinência, em torno de 30%. Com 2 sessões, isso já vai para 40%,
e com 3 sessões chega em 60% dos pacientes relatando abstinência após o fim do tratamento. Em termos, mostrar para vocês uns histogramas, eu não sei se dá para ver bem no fundo, mas eu vou tentar explicar direitinho. A gente tem 3 histogramas representando a mesma coisa em situações diferentes. Então na vertical o número dos pacientes, quanto maior a barra, mais pacientes. E na horizontal a gente tem o tempo até a pessoa, o tempo que ela está abstinente. Então no começo, antes da ibogaína em vermelho, a gente vê que o grupo está quase todo concentrado aqui na segunda barra, né, em torno da primeira, segunda e terceira, que são 2 meses. E por que 2 meses de abstinência antes da ibogaína? Porque isso é exigido pela clínica de recuperação. Se não ficar internado 2 meses desintoxicando e fazendo psicoterapia, não pode seguir para a aplicação da ibogaína. Então isso aparece nos resultados e indica também que houve um segmento do critério com algumas exceções. Depois da primeira sessão de ibogaína, o que a gente observa é que a baixa aqui, ou seja, os pacientes eles se esparramam mais no gráfico. Ainda tem um tanto de gente aqui com 1 ou 2 meses de abstinência, mas aumenta muito aqui as barras em 3, 4, 5, 6 meses. Aqui a gente está vindo até 2 anos no gráfico. Tá? E se a gente olhar depois de todas as sessões de ibogaína para cada paciente, independente de quantas sessões cada um fez, se a gente pegar, ok, agora a hora que a gente entrevistou é o fim do estudo e tem gente que tomou 1, 2, 3 ou 4 e a gente olhar para todo mundo, a gente vê um avanço ainda melhor. Em termos estatísticos, a gente sai de uma mediana de 2 meses para uma mediana de 5 meses com uma sessão de ibogaína. 5 meses está acima dos 3 meses do LSD e bem acima das 3 semanas com topiramato. E com todas as sessões que cada paciente optou por fazer, essa mediana sobe para 8 meses. Eu acho bastante impressionante. Eu acho que em poucas semanas é difícil para um paciente poder reestruturar a sua vida. Mas em 8 meses, ou talvez mais de 8 meses, porque a gente está falando da mediana aqui, eu acho que abre-se bastante espaço para psicoterapia, para ajuda, para apoio familiar, para paciente que volta a estudar, que volta a trabalhar. Que são indicadores adicionais do sucesso terapêutico. Aqui, para quem não está muito habituado com o histograma, eu trouxe também as médias. Não é o mais adequado porque não são dados paramétricos, mas se a gente olhar para as médias, antes do tratamento, após uma ibogaína e após todas as ibogaínas que cada paciente tomou, e os dias de abstinência, aqui nós estamos na faixa de 60 dias, aqui cerca são 5 meses, 150, e depois os 8 meses a média mostra, parecido com a mediana, a gente consegue ver que está havendo um ganho em tempo de abstinência para as pessoas que decidem fazer múltiplas sessões de ibogaína. Lembrando e enfatizando que nunca, em nenhum caso, aconteceram sessões de ibogaína em dias consecutivos ou na mesma semana. O intervalo é sempre de várias semanas, na maioria dos casos, mais de 1 ou 2 meses. E por fim, uma outra parte, essa parte retrospectiva já está submetida para publicação. Fomos avaliados por 4 revisores que pediram 50 modificações no artigo, mas os 4 foram muito favoráveis à publicação. A gente está com esperança de que seja publicado em breve. E estamos trabalhando, aí principalmente a parte da Angélica, a especialidade dela, que é uma parte muito importante para a gente entender o que está acontecendo, que são os relatos qualitativos. O que esses pacientes estão contando para a gente das experiências que eles passaram, tanto no uso de drogas, quanto no tratamento com ibogaína, comparando com outros tipos de tratamento. Então eu queria só destacar alguns trechos, espero que eu não esteja excedendo muito o meu tempo. Então, em relação ao tratamento, aqui é sempre a inicial do paciente, o gênero, se é masculino ou feminino, e a idade. Tem um paciente que relata que a ibogaína é uma alavanca muito grande. É como se fossem anos de tratamento, em 24 horas. Anos, tipo uns 10 anos de tratamento assim, em 24 horas. O bom é que você não sente fissura. Então, isso é muito importante, essa questão, essa sensação de anos de tratamento com uma sessão psicodélica, ela aparecia muito nos anos 50, nas sessões, nas sessões terapêuticas com LSD, esse tipo de relato era muito comum. Doutor, parece que eu fiz
1 ano de psicoterapia em uma tarde. Isso volta a aparecer aqui, e essa questão de que não se sente fissura é interessante porque ainda não há na literatura relatos desse efeito para uma amostra que não é de uso de opioides. Então parece que o mesmo tipo de efeito que já é bastante presente na literatura acontece também para os psicoestimulantes. Um outro paciente, uma mulher, ela diz: a ibogaína me deixou bem centrada, né, a ponto de eu saber o que é certo e o que é errado, revelando, né, um insight, um ganho de conhecimento sobre autocontrole e tomada de decisão, né, que é uma questão muito importante nesses pacientes que abusam de drogas. Mudança de atitude. O paciente diz: eu mudei diante dos problemas, eles sempre vão existir, então eu chego ao final do dia realmente muito grato, muito feliz. O paciente percebendo que ele não pode fugir dos problemas, mas ele pode mudar a atitude dele perante os problemas que ele tem. De novo, tomada de decisão. O paciente fala: é uma ferramenta, um freio para a consciência, para tudo isso, mas não é ajuda. A ibogaína tira a fissura, diminui a fissura, mas é você que escolhe. Tudo é a escolha, né? Na vida é só escolha. De novo, um relato que me parece um insight bastante proveitoso. Talvez seja meio óbvio para quem olha de fora, mas para os pacientes dependentes é difícil chegar nisso. Um outro paciente diz: você tem que estar disposto a parar. E a gente acha que essa é uma situação muito importante, né? Não dá para esperar que a ibogaína resolva por si só, que você vai administrar a ibogaína, o paciente vai para casa, nada acontece, no dia seguinte ele não quer mais usar drogas. Seria uma visão muito simplista. E como que eles chegam nesses insights? Eles tomam a ibogaína e simplesmente eles têm esses insights? Não, eles passam por todo aquele processo árduo, muitas vezes doloroso, que eu mencionei no modelo teórico, e a gente vê isso nos relatos também. Então, sobre os efeitos, um paciente diz: eu não comparo com nenhum alucinógeno, porque não é uma experiência prazerosa, né? É uma experiência bem forte, que mexe muito com a gente, né? Um outro paciente fala de morte. A ibogaína deixou totalmente claro que eu ia morrer se eu continuasse a usar drogas. A questão da morte aparece também não só como uma ideia. Esse paciente aqui, ele diz o seguinte: se tem algo infernal nesse mundo, algo que você não consegue imaginar, é a ibogaína. Eu estou falando, eu já tomei tudo que tem por aí nessa vida, mas nunca algo tão forte. Então as pessoas perguntam: ibogaína pode viciar? Não. Impossível querer usar aquilo de novo. Você toma uma vez e nunca mais vai querer ver aquilo na sua vida, porque a sensação é que você vai morrer. Você vai morrer. Eu tomei e durante o efeito eu pensei que eu ia morrer. Eu disse que eu ia morrer. Eu não conseguia falar. Eu queria pedir ajuda, pedir para parar, tipo, para, senão eu vou morrer, né? Aí vem a questão: mas espera aí, pode uma substância que causa essa sensação na pessoa ter algum efeito terapêutico, né? Ou isso é uma prática antiética, uma agressividade e está, digamos, maximizando o sofrimento desse paciente? Aí a gente tem que olhar para o processo de uma maneira completa, e não se trata apenas de sensação de morte, mas quando a gente olha no final, esse paciente volta e fala: mas você sai de lá diferente, você sai sendo outra pessoa. Te digo, eu disse para minha mãe, todo mundo devia tomar ibogaína. Não só por causa do tratamento de droga. Tratar droga é uma coisa, mas a questão do autoconhecimento e de purificação, talvez. Todo mundo devia tomar ibogaína porque você se torna outra pessoa. Você fica mesmo diferente depois de tomar ibogaína. Então, esse processo psicológico, né, de morte e renascimento, de fragmentação do ego, de redescoberta do eu, ele também era muito conhecido nos anos 50 e tem uma literatura psicológica considerável nisso, envolvendo os psicodélicos, e esse tipo de processo está aparecendo também em estudos que estão sendo feitos no exterior com a psilocibina, onde pacientes passam por esse mesmo tipo de processo que está sendo chamado de fragmentação do ego, onde a pessoa começa a se desidentificar com a persona com a qual ela se identifica, porque todos nós temos, né, várias personas, várias máscaras sociais, e aí ela acha que ela chega numa essência, né, e quando ela consegue fazer esse processo e ela tem apoio
para interpretar isso, se reavaliar e reconstruir a sua vida, ela tem muitos ganhos. Questão de morte e renascimento, de novo, uma paciente que fala: eu vi que eu estava acabando com a minha vida. Eu passei de volta pelas minhas overdoses e eu vi que, graças a Deus, eu estou viva. Então deve ser bastante intenso, profundo e doloroso a pessoa ter essas visões, essas relembranças de todo o conteúdo emocional, de todas as overdoses que ela teve na vida, em uma única sessão de 10 ou 12 horas dentro de um hospital. Questão de autoconhecimento, de novo, eu gosto muito dessa frase de uma mulher, que ela diz o seguinte: eu tinha essa coisa muito ruim dentro de mim, e só com a ibogaína eu consegui me livrar disso. Era uma garota pequena e triste que vivia dentro de mim. E eu vi, está falando durante a ibogaína, eu vi essa pequena garota dentro de mim crescendo, até ela se tornar do meu tamanho e grudar em mim. Era eu mesma crescendo e amadurecendo. Eu acho um relato muito bonito do processo de autoconhecimento, de relembrança dos problemas que essas pessoas passaram na vida e de como superar isso. Acontecendo de dentro, o paciente tem uma sensação muito vívida de que ele percebeu, de que a ibogaína disse para ele. Esse outro paciente diz: pela primeira vez na vida eu me enxerguei sem precisar de um espelho. Eu me vi, me abracei e me beijei. A questão da morte aparece também não só em relação ao próprio indivíduo, mas em relação a antepassados. Então esse paciente diz: eu vi meu pai morrendo, minha mãe chorando. Aí na sequência a experiência inverte. Eu vi o meu casamento, meu pai ao lado, muito bonito. Eu lembrei do meu cobertor de nenê. Então ela vai de uma visão trágica do pai morrendo, para uma visão bonita dela casando, para uma memória muito antiga dela nenê. E aí ela tem uma outra memória: meu irmão sendo espancado pelo meu pai. Aí eu entendi ele. Começa a perceber dinâmicas familiares, mais antigas, que não dizem respeito unicamente ao paciente como indivíduo. Outro paciente fala de antepassados. Eu vi meus antepassados já falecidos, que também tiveram problemas com drogas. Então ele começa a perceber que o problema com drogas não é algo que só ele teve, que ele inventou. Quanto que ele tem disso, quanto que ele aprendeu com a família, quanto que esse é um problema um pouco mais amplo do que o comportamento só dele. E por fim a questão da espiritualidade, que é mencionada por alguns pacientes, não são muitos, mas alguns dizem coisas dessa ordem. Na realidade, a ibogaína não é só um medicamento, porque ela mexe na sua parte espiritual, sabe? Parece como se você falasse: acorda, é uma força, é algo superior, você acredita realmente, você vive aquilo. E por fim, o último relato, um paciente que diz: foi muito espiritual, eu ainda tenho muito o que trabalhar, mas era isso que estava faltando. Eu não estava notando o aspecto espiritual da minha vida. E aí eu quero encerrar com essa citação específica. Eu gosto muito dessa questão que ele menciona, que eu ainda tenho muito o que trabalhar, que volta naquela questão que eu levantei: o que é um tratamento bem sucedido? Essa é uma discussão aberta, eu acho, na literatura, no tema, porque a questão da dependência de drogas é uma questão recorrente e tem pacientes que podem ficar 10 anos sem usar e depois eles voltam a recair e voltam a exibir novos padrões, e essa pessoa tem esse insight de que ela ainda tem muito por fazer, mas que a ibogaína deu uma ajuda considerável para ela. Então, obrigado, espero que a gente possa ter uma sessão de perguntas e uma pequena conversa. Quer conduzir? Conduzir. Perguntas? Questionamentos? Críticas? Elogios? Incômodos? Curiosidades? Eu queria saber se tem algum estudo que tem algum relato de usuário antigo de ibogaína no contexto religioso, no contexto ritualístico da África, que é onde é mais usado. Tem algum estudo que traga essa informação? Se é prejudicial ao usuário, ao paciente que utiliza a ibogaína, usar essas 9 vezes seguidas ou mais, caso ele faça mais uso. Então,
são coisas bastante distintas, né? O caso de um paciente aqui que tomou 9 vezes, enfatizando de novo que após a primeira sessão a dose foi substancialmente reduzida, e ele ia pedindo, negociando isso com a família e com o médico, porque ele tinha fissuras incontroláveis, ele achava que a cada sessão com dose baixa ele conseguia controlar a fissura e se manter mais um pouco abstinente. Isso remete ao uso religioso ou xamânico, mas é muito diferente do uso que acontece na África, mas tem, que é um uso bastante restrito, na verdade. A África não é onde tem maior uso de ibogaína, é no México, na fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não deixa fazer, as pessoas cruzam a fronteira e pipoca clínicas no México, algumas com médico, outras totalmente gerenciadas e feitas tudo por ex-dependentes, né, ali também que se localizam alguns dos casos de fatalidade. Mas no uso xamânico, a dose estimada, porque a gente não tem essa precisão que a gente pode ter no laboratório, é essa dose que seria a meia dose. Então, em vez de 15 miligramas, no opioide chega até 20 miligramas por quilo, a dose que está se usando para tratamento. E no uso xamânico, estima-se que a dose seja em torno de 7 a 10 miligramas por quilo. Né? E toda a questão contextual é muito diferente. Né? Aí a gente teria que mergulhar na antropologia mesmo. Me encanta a antropologia, mas não sou antropólogo, não sou especialista. Mas a questão do contexto é fundamental. Eu ia trazer um vídeo, mas eu achei que era um pouco fora do tópico. Mas vocês podem procurar no YouTube, tem um vídeo de Iboga Rite, com R-I-T-E, que é um vídeo do Museu da Cultura Gabonesa na França, que é um pequeno trecho de uns 3 minutos de um ritual, Bouiti, que é o nome da religião. E os caras tocando, todos pintados, aquelas câmeras que filmam no escuro, né, preto e branco, com aquela visão noturna, assim. Mas assim, a música que eles estão tocando durante o ritual, e batucando, e dançando, e tocando cordas com a boca e com a mão, um som assim impressionante, de dar inveja muito DJ hoje em dia, né? Completamente diferente de um paciente num quarto de hospital. Os pacientes, muitos referem que é impossível se mexer, que se mexer é doloroso, que é melhor você ficar quieto, de olho fechado, e o médico também relata muito que eles assumem posição fetal, né, na cama hospitalar. Então tem a questão da dose, tem a questão do contexto e a questão do comportamento das pessoas nesse uso, que é muito diferente. Provavelmente também o conteúdo psicológico completamente diferente, né? Aqui a gente está falando de pacientes com um problema recorrente de muitos anos, alguns com mais de 10 anos de histórico de problema de uso de drogas, muito diferente de você pegar uma outra cultura, com outra língua, outra concepção, lá na África, fazendo uma dança para contactar espíritos. Né? Mas no México não é ritualístico, é tratamento mesmo, é clínica. No México é clínica. Algumas tentam fazer algumas misturas, tem alguns dependentes que se pintam como alguns dependentes que se recuperaram com ibogaína e que agora tratam outros dependentes. Tem filme também, eu já vi um documentário, tem um cara bastante polêmico nos Estados Unidos que ele está fazendo isso, desafiando a lei, já foi preso algumas vezes e liberado, e ele se pinta, ele depois de se tratar nessas clínicas, ele quis ir lá pro Gabão, ele participou da iniciação xamânica lá, e aí ele faz pinturas iguais enquanto ele está tratando, mas aí é uma mescla que não é o que a gente está lidando aqui. Aqui a gente não está falando de tratamento xamânico para dependência de drogas, a gente está tentando. O que está sendo feito, na minha visão, é um tratamento farmacológico, né, e a gente está olhando dentro de uma perspectiva biomédica psiquiátrica. Então, parabéns, Eduardo. Apresentação muito bem feita, não é? Tem um baita preparo aí, acho que vem um bom aluno da nossa biomedicina aqui, né? Welcome home, né? Bem-vindo de volta aqui, né, na escola. Então, alguns comentários, né? Primeiro, acho que quem assistiu minha aula hoje vai lembrar daquilo, nós poderíamos adotar a ibogaína num tratamento, né? Está comprovada a eficácia da ibogaína? Não está, né? Eu só vou comprovar isso se eu tiver um bom ensaio clínico. Tudo isso daqui é um preparo, né? Essa droga é fogo, é poderosa, né? Depois eu vou querer que você fale um pouquinho, né, da neurociência dela, mas é como se ela abrisse o hipocampo, né, como se abrisse realmente, né, aí, as estruturas de memória, né?
enfim, seria muito interessante saber a ação. Então, do ponto de vista da eficácia, né, eu vou contar uma historinha assim no consultório. Tem um cara que você deve conhecer que dá uma vacina para álcool aí em São José do Rio Preto, eu não sei, não é isso? Acho que todos que trabalham independentes. E aí o paciente, quando vem para mim, não sei se você já ouviu desse cara, eles vêm para ele e falam: doutor Jair, eu quero ir tomar vacina, senhor, o que o senhor acha? Falou: muito boa, excelente, vacina é maravilhosa. Os caras vão, tomam e ficam 3, 6 meses e alguns aquilo. Por que eu estou falando isso? Né? Porque tem um efeito, a gente tem um efeito inespecífico importante no tratamento, por isso que a gente precisa fazer o ensaio clínico. Não estou falando que aqui é efeito inespecífico, né? O que eu estou falando é que existe um processo de desenvolvimento de um tratamento, né? E que, por exemplo, essa vacina, os caras, tem muita gente que pessoalmente reage muito bem. Eu sou contra a adoção desse tratamento do ponto de vista científico, mas do ponto de vista individual, existe o ritual de ir até São José do Rio Preto, pegar o avião e falar: eu vou tomar vacina porque eu vou parar de beber, né? E isso ajuda, né? Então eu não sou contra de chegar e falar para o cara: não existe eficácia. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes o ritual também contribui para o tratamento, né? E que é exatamente o ensaio clínico, ele vem para você tirar o efeito do ritual, né, e da cerimônia, né? Agora, essa droga é poderosa, né? Então é muito importante que se faça um ensaio clínico, que você possa de fato comparar, ver os aspectos de segurança, né? Você pode ter realmente o efeito cardiológico, pode ter morte súbita, pode ter prolongamento do QT, né? Isso dá parada cardíaca, né? Então tem que estudar todos os efeitos e estudar e avaliar com um bom ensaio clínico, né? Com certeza. E a outra pergunta é: isso é extrato? São várias drogas juntas? Ou é que nem a marihuana, né? Tem várias drogas. Então o canabidiol, que tem essa baita confusão, estão usando maconha para tratamento. O canabidiol é uma das drogas, né, da maconha, que não é o THC, que não é a droga que dá barato. O canabidiol é uma droga que acalma, né, que é um tranquilizante. Então é isso que estão pesquisando, tem até hoje na USP, o pessoal de Ribeirão Preto, né, o CRIPA, eles têm pesquisado bastante o efeito do canabidiol. Mas quer dizer, a marihuana, a cannabis tem 60 drogas, né, 50, 60 drogas. Na ibogaí, né, um extrato, como é que é? Duas perguntas, né? É a molécula, né? O extrato tem toda, somente a molécula, e que evidências que tem de neuroimagem, né? De realmente o efeito em neurociências, não é? Obrigado. Eu vou de trás para frente. A iboga contém talvez cerca de 12 alcaloides, né, a planta, e isso é muito pouco explorado. No caso deste tratamento que a gente avaliou aqui no Brasil, que estamos tentando publicar, unicamente o hidrocloreto de ibogaína, né, sintetizado por uma farmacêutica no Canadá, importado legalmente, com pureza 98, 99%, fármaco medicinal dentro das regulamentações internacionais. Diferente do que acontece em outros lugares, no México, por exemplo, extratos, pedaços de raiz, pó marrom, tudo isso é maximização de danos. Eu acho que um resultado muito importante do nosso estudo é que não houve nenhuma fatalidade, né, e isso atesta pela importância de não se proibir o tratamento sendo feito por médicos em contextos hospitalares. Porque quando você proíbe essa condição, você gera estímulos para a subcultura médica e aí você está maximizando riscos e danos, como a gente já viu na literatura. Quanto à questão neurocientífica, não sabemos absolutamente nada. Ninguém nunca fez neuroimagem, EEG, SPECT, MEG, nada sobre ibogaína. Nós estamos propondo fazer isso pela primeira vez.
né? Nós estamos escrevendo um projeto para fazer um estudo de acompanhamento, follow-up com pacientes por 12 meses. Então já pegar esses pacientes antes de tomar ibogaína e começar acompanhando antes, né? Fazer o acompanhamento por um mês, que é a especialidade da Angélica, que é psicóloga, e a minha parte, né, e o Dartil coordenando a minha parte nesse projeto, inclusive com também participação do Luiz Fernando Toffoli, da Unicamp, fazer o EEG, eletroencefalograma, antes e durante o efeito da ibogaína, pelo menos durante as primeiras 4 horas. Mais do que isso é muito complicado e quase impossível manter o sinal de EEG, e coletando sangue para avaliar a metabolização, sangue e urina. Seria um estudo bastante inovador, muito importante, fazendo também o eletrocardiograma. Acho interessantíssima a sua hipótese sobre o hipocampo, acho que deve ter coisas ali. O EEG, infelizmente, não vai permitir a gente avaliar isso, o EEG é superficial. Existem algumas técnicas, né, de determinação de fonte profunda no EEG que a gente pode tentar fazer com o equipamento que a gente já tem, que foi adquirido pela FAPESP para o meu pós-doutorado com ayahuasca. Dá para dizer algumas coisas, mas é frágil. O ideal seria a neuroimagem, mas aí para você fazer ibogaína dentro da neuroimagem, talvez impossível, né, em pacientes, tecnicamente, metodologicamente. Mas acho interessantíssimo. Rapidamente sobre o hipocampo, é muito interessante que tem pesquisas muito recentes sendo feitas em Londres, no Imperial College, com a psilocibina, nos últimos 5 ou 6 anos, neuroimagem e magnetoencefalografia. E eles têm uns resultados bastante inesperados de que essa expansão da consciência, ela se revelou na neuroimagem como redução da atividade de muitas áreas cerebrais. E a expectativa era do contrário, de aumento de atividade cerebral para gerar mais visões, mais memórias, ou inclusive alucinações, que seriam, para você ter uma alucinação, a ideia seria de que o seu cérebro está fazendo algo extra, e aí você percebe algo que não há no mundo externo. E os resultados mostraram o oposto. No EEG também, redução de amplitude das ondas cerebrais em várias frequências, com exceção do hipocampo, na psilocibina, que provavelmente vai ser o próximo artigo que eles vão publicar. Ainda não está publicado em artigo, mas já foi apresentado em conferência internacional. Então acho que você está bem no target. Está no alvo. Eu acho que é por aí. 2 perguntas. A primeira, você disse que antes do indivíduo ser internado para ser administrada a ibogaína, ele passa 2 meses numa clínica, num processo de desintoxicação, mas não apenas de desintoxicação e terapias, etc. e tal. Para esses indivíduos que tomaram a ibogaína mais de uma vez, antes de cada administração, havia essa reclusão de 2 meses? É uma pergunta. A segunda pergunta você apresentou o artigo sobre a questão de fatalidades, você citou que não houve fatalidades dentre esses 75 pacientes que foram submetidos a essa intervenção, mas eu queria saber a respeito de efeitos adversos observados dentre esses 75 pacientes, particularmente se houve caso de surto psicótico, de desencadeamento de surto psicótico, mas quaisquer tipos de ocorrência de efeito adverso, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. A primeira pergunta... A questão se cada vez o cara ficava internado... Sim, obrigado. Tem que fazer um washout. Não, isso não ficou claro, na verdade, nos dados fornecidos. Na verdade, esse foi um protocolo em desenvolvimento. Eles começaram a trabalhar com a ibogaína um pouco mais de 10 anos atrás, de uma maneira bastante experimental, empírica. Esse médico, ele conheceu aquele paciente, o Howard Lotsof, num congresso internacional, e ele se encantou pela história, começou a estudar literatura, conheceu outras pessoas nos Estados Unidos e resolveu tentar. E esse protocolo foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, no começo era 1 mês de internação na clínica, nos primeiros anos. Isso depois mudou em algum ponto, que eles também não foram precisos em que momento que adotaram os 2 meses. E por isso também que a gente vê alguma variabilidade ali. Pacientes mais antigos ficavam menos tempo. Quando volta para uma segunda ou outras sessões, aí é muito caso a caso. Tem paciente que cria um vínculo terapêutico muito forte com a clínica,
e volta para a clínica, e não necessariamente fica 2 meses, mas fica mais semanas lá, se tratando lá. Tem paciente que não gosta da clínica e aí negocia direto com o médico e busca psicoterapia em outro lugar, com outro profissional, em outra clínica. Então, nas administrações subsequentes, a coisa é menos estruturada do que na primeira vez. Ou seja, não é garantido de que o paciente tivesse abstinente de O drogas. o médico faz o toxicológico de urina na manhã, antes de aplicar a ibogaína, e ele já dispensou pacientes, já mandou de volta para casa pacientes que foram pegos no exame de urina na manhã do sábado. É sempre administrado de manhã e eles ficam o sábado todo na experiência e dormem no hospital e são dispensados ou domingo de manhã ou domingo à noite, dependendo de cada caso, avaliação clínica. A questão dos efeitos adversos, não tenho conhecimento de nenhum caso de surto psicótico entre esses pacientes que tenha sido documentado. A amostra é de mais de 75, eles passaram uma lista de pacientes, mas muitos a gente não conseguiu encontrar. Então a gente está trabalhando dentro dos 75 que a gente conseguiu encontrar. Esses dados de recaída, de lapso, idade de início, foi tudo levantado por nós. A gente fez questão dessa independência, desse rigor, de que a gente pudesse ter acesso à fonte original, que são os pacientes. Não encontramos nenhum caso de fatalidade também nos pacientes que foram passados, e de surto psicótico talvez a Angélica possa comentar alguma coisa. Entrevistada, a gente não teve nenhum relato, mas a gente sabe que tem alguns profissionais que já atenderam pacientes, que passaram pelo procedimento e tiveram algum episódio, mas que não se prolongou. Então pode ter sido um episódio induzido. Normalmente os pacientes que desenvolveram algum episódio psicótico eram pacientes com antecedentes já de transtorno bipolar ou algum outro E bad trip? Não tem bad trip, porque no LSD nós sabemos bem, não é? Tem pessoas em que é maravilhosa a viagem e tem pessoas que têm o bad trip. É um relato, de uma bad trip, é terrível durante, porque é justamente o momento que você vai ter contato com as suas dificuldades e seus demônios, muito relato como uma bad trip. Mas é comum chegar nesse momento de redenção. Passa pela experiência mais difícil e retoma para a redenção. E isso, alguns relatam que é um efeito adverso, porque foi chato, foi ruim, mas no final eles acabam voltando um pouco atrás. Então, isso remete, de volta eu queria comentar um pouquinho mais a questão dos efeitos adversos. Os efeitos, a gente não identificou nenhum efeito adverso grave, mas essa foi uma das críticas dos reviewers do nosso paper, para a gente elaborar mais essa questão, e a gente já resubmeteu a segunda versão. Efeitos adversos como vômito, ataxia, principalmente vômito e ataxia. Nada prolongado, nenhum caso de ataxia persistente, que poderia ser algum indicativo de toxicidade cerebelar, nada nesse sentido. E também a questão da dose, que da toxicidade cerebelar está acima de 100 mg por quilo, mais de 10 vezes, 8, 9 vezes está sendo lidado aí. Aí tem essa questão do que é um efeito adverso em termos da percepção do paciente e em termos do propósito do tratamento. Se a gente está falando de um paciente psiquiátrico com história problemático, e essas pessoas elas não têm problema só porque elas usam droga, mas elas têm uma série de problemas de relações humanas com seus círculos sociais. Então, será que relembrar isso, refletir sobre isso, por mais doloroso que seja, é adverso? Certamente não é prazeroso, mas pode ser terapêutico. O próprio processo psicoterapêutico sem ibogaína, ele pode ser muito doloroso, mas a gente não chama isso de bad trip. O próprio conceito de bad trip, ele surgiu após as pesquisas clínicas com o uso recreativo. E aí faz todo sentido. A pessoa que quer se divertir tomando uma substância, quando ela revisita memórias traumáticas, ela se assusta, ela fala, não era isso que eu queria. Acho que eu tomei uma droga intoxicada, tomei outra droga, começa a inventar um monte de explicação para o que está acontecendo com ela. Mas se a pessoa chegar lá com o propósito terapêutico, com o apoio clínico, para olhar para essas questões, para mergulhar nesse material e tentar entender o porquê que ela está fazendo tanta besteira com o uso de drogas e por que está tudo tão difícil,
né? Eu acho que clinicamente seria um equívoco chamar isso de bad trip. E isso foi discutido extensivamente nos congressos recentes na Califórnia. Nos últimos 3 anos tiveram 3 conferências seguidas na Califórnia exclusivamente sobre ciência psicodélica. E a última tomou uma proporção bastante grande, com mais gente do que na FESB, que reúne todas as sociedades de biologia experimental do Brasil. Então o interesse está crescendo, essa é uma questão bastante atual. Eu não chamaria de bad trip. Bem procedente, acho que a explicação é muito boa. Tá eu correto. acho que é difícil, é duro, é doloroso, é sofrido, eles relatam isso, mas muitos conseguem perceber o que eles ganharam com isso no final, se esse processo se completa. E uma das esperanças nossas é no follow-up conseguir identificar os pacientes que conseguem completar e os que não conseguem completar o processo. E tentar começar a elaborar maneiras de ajudar os que não conseguem a tirar benefício dessa, digamos, abertura do hipocampo, que talvez venha acompanhada de uma ativação da amígdala. E deve ser uma experiência emocional muito forte. Quer dizer, pode ter uma próxima ao pânico, né? Essa sensação de morte, não é? Deve ter uma ativação. O médico fica presente lá o tempo todo, ele visita os pacientes de meia hora, ele tira a pressão, ele mede a saturação de oxigênio e ele reafirma esses pacientes que está seguro, né? Tem um psiquiatra ainda vivo, está com 84 anos, chama Stanislav Grof, que ele ainda é, né, o maior expert sobre uso clínico de LSD. Ele fez mais de 2.000 sessões clínicas de LSD antes da proibição na Europa e nos Estados Unidos. E ele tem uma anedota que eu acho muito interessante, que ele fala que certa vez um paciente ligou para ele, né, naquela época que ele fazia terapia com a ajuda do LSD, e o paciente falou: doutor, eu quero me matar, eu preciso me matar, eu tenho que me matar. E aí ele respondeu: eu posso te ajudar com isso, mas vamos deixar o corpo fora dessa. Então é essa coisa da morte e renascimento no nível psicológico, né? Eu vou te ajudar a você se desconstruir e reconstruir, né, que traz essa sensação de morte, mas não no nível físico, não morte de fato, mas uma morte metafórica, psicológica. Só colocar uma coisa, quando o próprio médico que acompanha de meia hora percebe esse sofrimento e muitas vezes o paciente verbaliza, ele faz a medição, né, da frequência cardíaca e fala: não, tá tudo bem, porque às vezes é só a sensação do indivíduo, né? Então o fato de ter alguém acompanhando e acalmar faz toda a diferença também. Você mencionou um pouco essa questão da sensação de quase morte, mas tem uns relatos ali no ficção muito fortes, né? Então eu queria pensar um pouco se a gente podia, como é que a gente podia correlacionar também com outros momentos onde há uma sensação do paciente de quase morte e depois uma mudança de comportamento. Por exemplo, em UTIs, às vezes quando você tem pacientes durante longo tempo que passaram por situações de quase morte e ficaram longo tempo internados, eles saem com mudanças profundas em atitude diante da vida, em propostas e coisas assim, né? Que é um outro grupo que teve uma vivência de quase morte, né? E que a gente vê que muda, né? Queria saber como é que vocês poderiam juntar isso, ver isso, não do ponto de vista farmacológico, mas do ponto de vista da experiência de quase morte. Eu acho que é uma área bastante interessante de pesquisa. Obrigado por trazer essa questão de uma perspectiva mais ampla. Ela começa a ganhar foco e interesse na neurociência nos últimos anos, né? Já tem até sigla NDE, que é Near Death Experience, né? Isso tem algumas tentativas de induzir isso em laboratório ou de estudar as pessoas que estão passando por isso, né? Pessoas acidentadas e tudo. E tem uma literatura psicológica bastante interessante também. E é muito curioso que tem alguns paralelos experienciais, né, que existe essa coisa de que as pessoas que passam por processo de quase morte, que têm paradas cardíacas, são ressuscitadas em hospital, elas relatam ter esse processo de intensa rememoração, né, dos
da sua história de vida, desde que nasceram, os seus momentos, existe isso entre os leigos, né? De que quando a gente morre a gente vê um filme, curta-metragem da nossa vida em alta velocidade, parece que é fato mesmo, bastante evidência psicológica oriunda de hospitais e que parece ter um paralelo aí. E aí existe uma teoria que é bastante curiosa, mas ainda longe de substanciada por evidência científica, de que a DMT, que é um dos principais psicodélicos, ela aí nesse caso é um fato científico, a gente tem DMT dentro dos nossos corpos, né? A gente produz principalmente nos pulmões, mas também provavelmente no cérebro, e a gente não tem a menor ideia de para que serve essa DMT endógena, quando que ela é liberada, e tem uma série de desafios metodológicos aí a serem superados, mas aí existe essa teoria de que haja uma participação da DMT na hora da morte, e aí teria um link, né, um elo entre as experiências durante a ibogaína ou durante o LSD com os relatos das pessoas que passaram por experiências de quase morte. Agora, por que é assim? Tremendo mistério, né? Agora, o benefício, eu acho que, né, o benefício para o paciente, acho que do ponto de vista clínico a gente poderia elaborar de várias maneiras. Talvez o Darty ou a Angélica possam contribuir mais do que eu nessa parte, né? Mas eu acho que é um fato central na nossa psique, que a gente vive o nosso dia a dia negando ou excluindo a nossa mortalidade. A gente leva o dia a dia como se fôssemos imortais, a gente não fica lidando com esse fato, é muito doloroso, é muito difícil para ficar falando disso toda hora. Ainda bem, né, Eduardo? Melhor que a gente consiga deixar ele na gaveta e mexer nisso só de vez em quando, ou para muita gente nunca. E aí tem esse ganho de a pessoa, quando ela toma essa percepção, ela criar uma valorização de cada momento, de cada relação, de cada refeição, de cada prazer da vida, como é bom estar aqui. Eu quase deixei de estar aqui, agora a salada que é trivial, o cara olha para aquilo como se fosse a primeira salada, uma salada muito especial, né? Porque ele quase perdeu. Então tem essa relação do que a gente atribui valor de acordo com o que a gente tem ou com o risco que a gente tem de perder aquilo, ou se a gente já perdeu, a gente aprende a apreciar um pouco o que a gente tinha quando a gente perde. Então eu acho que tem esse jogo psicológico dentro da experiência de quase morte.